Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você aqui conosco mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós seguimos na série bíblica Jesus, o Restaurador da Vida. E hoje, a lição de número 4, nós vamos estudar sobre a oração. Jesus e a oração é o tema de hoje. Nós vamos aprender na Bíblia o que Jesus falou a respeito da oração e o que é que nós podemos fazer para que esse aspecto da nossa vida cristã ou da nossa vida espiritual seja cada dia mais fortalecido. Então pegue a sua Bíblia, deixa aí ao seu lado, abra os seus ouvidos, o seu coração, a sua mente, para que Deus fale contigo nesta noite. Eu quero pedir a você também, se por acaso você está aqui a primeira vez, que você inscreva-se no canal aqui, Adventistas Lauro de Freitas, ative o sino de notificação para que todas as vezes que um vídeo novo for postado aqui, você possa ser avisado. E também nos acompanhe no Instagram, no @Adventistas Lauro de Freitas e também no @Na Bíblia Pode. Recado dado, introdução feita, eu quero pedir que você feche seus olhos para que nós, através da oração, possamos pedir a direção de Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, nosso Senhor, obrigado por nos dar mais uma vez a oportunidade de estudar a Tua Santa Palavra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e que nós saiamos daqui aprendendo mais sobre a oração. Nos abençoe e nos guarde nesta hora. Te oramos em nome de Jesus. Amém. A oração é um aspecto importantíssimo na vida de um cristão. Nós costumamos dizer que a vida de um cristão ela está sustentada por um tripé, né? Um tripé que vem a comunhão, o relacionamento e a missão, né? Na comunhão envolve o estudo da Bíblia e também a oração, a conexão com Deus, que nós chamamos aí de devocional. O relacionamento tem que ver com o relacionamento com os de dentro e com os de fora, né? Testemunhando daquilo que Deus tem transformado a nossa vida. E a comunhão, e a missão é basicamente levar o evangelho não só através de um estudo bíblico como esse, mas também através de outros aspectos, né? Através do seu testemunho você também prega. Mas a oração ele é o princípio, né? Alguns textos dizem que a oração é como falar com Deus como um amigo. E é de verdade. Na oração você tem a oportunidade de abrir o seu coração a Deus, seja ela silenciosa, seja ela audível, mas ali é a forma que você e eu nos comunicamos com Deus. Nós vamos começar falando um pouco sobre uma parábola que Jesus deixou no livro de Lucas, capítulo 18, verso 9 a 14, que fala um pouco do aspecto da oração. Eu quero ler aqui na minha Bíblia, e eu estou usando hoje a versão Nova Tradução Linguagem de hoje, porque traz uma linguagem um pouco mais aberta, um pouco mais simples, para que a gente possa compreender melhor o texto bíblico. Acompanhe comigo a leitura do livro de Lucas, capítulo 18, verso 9 até o verso 14. Jesus também contou esta parábola para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, e batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo, verso 14: Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. A palavra de Deus, através dessa parábola aqui de Lucas, vem nos dizer que a oração ela não pode ser de forma soberba. É claro aqui também que essa parábola, no contexto exegético dela, está trazendo ali as pessoas que confiam em si mesmo e não no Senhor. Mas se nós formos comparar esses 2 personagens,
o fariseu, que era um crente, né, um seguidor de Deus, um adorador, uma pessoa que era doadora, né, doava os seus dízimos, jejuava, ela deveria ter uma atitude muito mais humilde do que daquele cobrador de impostos que era visto de forma como a escória da sociedade, porque era uma pessoa que se aproveitava, inclusive, das pessoas. Mas aquele homem estava contrito, aquele homem orava ao Senhor, pedindo perdão e de forma humilde para que Deus limpasse o seu coração. Através da oração, ele tinha e teve a oportunidade de se conectar com Deus, conta a parábola. E Jesus afirma que das duas posturas, das duas orações, foi a oração daquele homem que Deus deu maior atenção e com certeza foi ele que foi para casa em paz com Deus. Ser cristão não nos dá o direito de menosprezar ou humilhar as outras pessoas, principalmente na oração. A parábola, ela fala que Cristo, né, contou essa história sobre a diferença entre a oração vazia e o que Deus tem prazer em responder, e falou sobre um cobrador de impostos que humildemente orava, né, e no seu coração ele achava ali que ele não era nem digno, né, de estar ali na presença de Deus. Isso é interessante, porque como é que a gente pode entender que nós somos dignos da presença de Deus? Né? Nós, de fato, a nossa vida de pecado e as nossas atitudes pecaminosas nos tornam indignos da presença de Deus. Mas quando nós oramos, é como se o mundo parasse, para que Deus ouça a você e a mim. E o comentário aqui conclui dizendo: ao contrário do fariseu que se achava justo e não precisava de Deus, o publicano pediu humildemente o perdão e foi justificado. Como abrir o coração a Deus e experimentar essa paz? Através da oração. Nós vamos dar sequência aqui às primeiras perguntas e eu quero que você abra aí a sua Bíblia em alguns textos. O primeiro dele é o livro de Mateus, capítulo 6, verso 6, e nós vamos entender o que é que a Bíblia fala sobre a oração. O que é que a Bíblia ensina sobre a oração? Mateus, capítulo 6, verso 6. A Bíblia diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A oração, existem várias formas de ser feita, mas a Bíblia ensina que a oração em secreto, né, ela restringe aquele momento a você e a Deus. Só você e Deus num lugar separado, com a porta trancada, e ali você vai ter a sua batalha. Tem um filme que eu gostaria de recomendar a vocês, que é Quarto de Guerra. É um filme que fala sobre a oração. Um filme que traz muitos bons ensinamentos. Então, eu creio que se você dedicar aí um tempo a assistir esse filme, né, além de estudar a Bíblia, é evidente, você vai ter alguns insights ali a respeito da oração. O próximo texto que nós vamos ler é João, capítulo 14, verso 13 e verso 14, que diz o seguinte: e tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Através da oração nós podemos pedir a Deus, né? Muitas outras coisas podem ser feitas através da oração, especialmente pedir perdão, agradecer, né, interceder por outras pessoas e pedir também, entregar no trono da graça, né, as nossas súplicas ali por coisas que nós desejaríamos que acontecesse, sendo da vontade de Deus.
Mas uma vez eu vi o pastor Eduardo Batista, pastor Dudu, como assim ele é popularmente conhecido, falar sobre a forma que nós tratamos Deus na oração, como se ele fosse um supermercado, onde nós apresentamos ali uma lista de itens que nós queremos e esperamos que ele satisfaça de acordo com a nossa exclusiva vontade. Mas não é assim. A oração, como diz o texto que nós lemos ali, ele é o rasgar do nosso coração, o abrir do nosso coração a Deus como um amigo. Vamos para o próximo texto sobre o que a Bíblia ensina sobre a oração, Salmo 62, verso 8. Salmo 62, verso 8, vai falar também algum aspecto importante sobre a oração. Confia nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. É o derramar do nosso coração, é a oração. 1 Timóteo 2, verso 1, vai também trazer mais um aspecto sobre a oração. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A oração nos fortalece. Existe uma pesquisa muito triste que diz que se for somado, né, o tempo de oração da grande maioria das comunidades cristãs, na verdade essa pesquisa ela se restringe a uma comunidade cristã apenas, então essa comunidade se dedicou a fazer uma pesquisa e ela chegou à conclusão de que o tempo máximo de oração envolvendo os seus membros e inclusive pastores chegava ali em torno de 15 minutos. É pouquíssimo tempo de oração. Nós passamos, de fato, pouco tempo conversando com Deus. Nós também restringimos, muitas vezes, o contato com Deus àquele momento devocional ali pela manhã ou em outro horário que você tenha de costume parar para estudar a Bíblia, mas a gente não pode reduzir o nosso contato com Deus a poucos minutos. Nós temos o que uma missionária costuma dizer de oração expressa, é aquela oração que você faz ao longo do dia de acordo com a necessidade. Então, as orações intercessórias, por exemplo, muitas vezes quando a gente deixa para fazer todo em um só momento, às vezes a gente acaba esquecendo de interceder por algum assunto. E nós temos hoje um recurso que pode nos auxiliar nesse aspecto, que é o próprio celular ou tablet, e ali a gente pode colocar despertador para poder a gente, ao longo do dia, ir lembrando de orar por determinados assuntos. Então, nós precisamos abrir o nosso coração e nos fortalecer, como diz Timóteo, através da oração e através da graça que está em Cristo Jesus. Atos capítulo 16, verso 25, vai dizer: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Orar nas madrugadas, onde não tem nada que possa nos atrapalhar, orar incessantemente e louvar em meio à aflição, que é o caso aqui de Paulo e Silas, também é uma forma de nos fortalecer, e isso contagia as pessoas que estão ali próximos a nós. Daniel capítulo 6, verso 8, Daniel, que tem aqui no seu livro alguns trechos falando sobre oração, inclusive tem ali no capítulo 9 a oração que Daniel faz, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, algumas orações que Daniel faz a Deus. Capítulo 6, verso 10, a Bíblia vai dizer: Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém,
3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A oração precisa ser um hábito a ser nutrido por todos nós. Seja você cristão, já batizado ou não, mas precisa ser um hábito, assim como o estudo da palavra. E como eu disse aqui, Daniel capítulo 9 também tem um outro trecho da oração. Orei ao Senhor, meu Deus, verso 4, confessei e disse a ele: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, príncipes, pais, como também a todo o povo da terra. E aqui o verso todo, o capítulo 9 é uma oração, né? Na minha Bíblia aqui, no subtítulo, está escrito a oração de Daniel pelo povo. E a Bíblia ensina que nós temos que orar também pelas pessoas. Daniel aqui, mesmo não estando em pecado, ele se colocava como se estivesse orando intercessoriamente pelo povo de Israel. E por fim, o que a Bíblia ensina sobre a oração, capítulo 7 do livro de Mateus, versos 7 e verso 8. A Bíblia vai dizer: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles por causa. Esta é a lei e os profetas. Pedir através da oração. E aqui, Jesus está incitando a orar, mas também está falando da petição ao Espírito Santo, pedir a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Então a Bíblia nos ensina através da oração que a gente precisa orar em secreto ao nosso Pai, buscar a Deus, ter Deus como refúgio, nos fortalecer através da oração, orar intercessoriamente, orar na tristeza, na alegria, orar nas madrugadas, orar pelo povo, ter o hábito de orar. E aqui pedir em oração. E a Bíblia ainda faz um comentário: nós que somos maus, né, damos boas dádivas aos nossos filhos, que dirá Deus que é bom, né, poderá nos dar aquilo que nós pedirmos a Ele em oração, se for da tua vontade. A segunda questão: qual foi a condição apresentada por Jesus no final da sua oração? Marcos 14, 36, a Bíblia diz... Marcos, capítulo 14, verso 36, perdão. A Bíblia diz o seguinte: E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e assim o que tu queres. A condição de Jesus na sua oração final foi: seja feita a tua vontade. Na nossa oração, a gente não pode querer que Deus faça aquilo que a gente quer, como filhos mimados, né? Eu só quero a bênção se for desta forma. Eu quero ser rico, eu quero ser bonito, eu quero ter um corpo atlético, eu quero ter uma esposa linda e maravilhosa. Isso eu tenho, tá? Eu quero ter isso, ter aquilo outro. Entenda, não é que você não possa sonhar com essas coisas e não que você não possa pedir essas coisas a Deus, mas na sua oração, no seu coração, precisa também estar explícito que você quer que a vontade dele aconteça diante das coisas que você tem entregado a ele. Você precisa fazer a sua parte, mas também Deus fará a parte dele.
Deus não permitirá que determinadas coisas aconteçam conosco se for para a nossa perdição. A não ser que a gente insista tanto que aí ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio, como nós vimos ontem. Como nós vimos na quinta-feira, o estudo sobre a restauração do bem. Mas na nossa oração, nós precisamos também entregar a nossa vida, as nossas petições à vontade divina. Questão de número 3. Jesus orou por quais pessoas? João, capítulo 17, verso 20. Jesus orou por quais pessoas? Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus orou por todos, até aqueles que ele não conheceu enquanto estava aqui na terra. No nosso caso, né? Nós não vivemos no tempo de Jesus, mas essa oração de Jesus aqui nos contempla. Então eu e você precisamos orar pelo presidente da nação, pelas pessoas que regem as leis humanas deste mundo, pelo prefeito da sua cidade, pelo governador, pelo seu colega de trabalho, pelo dono da sua empresa, se você não conhece, independente se você não tem ali uma relação pessoal, né, direta com aquela pessoa, ore para que o Espírito Santo alcance todos os corações, as pessoas que de alguma forma, direta ou indiretamente, exercem influência na sua vida ou fazem parte do seu ciclo social. Orem por todas essas pessoas para que Deus possa tocar no coração delas e elas possam se voltar para Deus se ainda não conhecem a Deus. A exemplo de Jesus, o que devemos fazer? Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago 5, verso 16. Tiago está aí quase no finalzinho da Bíblia, depois de Tito, depois de Hebreus. Tiago 5, antes das cartas de Pedro. Tiago 5, verso 16. A Bíblia diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ore uns pelos outros, confesse os seus pecados, e aqui ele está falando, evidentemente, se o seu pecado é contra o seu irmão, né, confesse a ele, peça-lhe perdão e ore ali junto. Eu passei recentemente por uma experiência ruim, né, que afetou uma pessoa e aquilo me deixou incomodado. E então, na primeira oportunidade que eu pude vê-lo pessoalmente, eu o convidei para uma conversa e pedi perdão, né? E nós oramos juntos e eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo atuou ali na vida dele como atuou na minha ao me constranger, né, por ter feito algo que afetasse a vida de outra pessoa. A vida do cristão é isso, nós precisamos medir as nossas ações, as nossas palavras e estar sempre em oração para que sejamos fortalecidos. Ore de modo restaurador. Aqui vai algumas dicas, né, da própria Bíblia sobre a respeito da oração. Ame os inimigos, Mateus 5, verso 44, e ore pelos que te perseguem, diz a Bíblia. Não caia em tentação, diz Marcos 14, 38. Pregue a palavra de Deus com oração. Todas as vezes que você for falar de Deus para alguém, ore antes. Quando você for enviar esse vídeo, esse estudo bíblico para alguém, ore para que o Espírito Santo alcance o coração dessa pessoa. Está lá em Atos 6, capítulo 6, versos 6 a 7. Interceda pelos enfermos, Tiago 5,15. Clame por sabedoria, Tiago 1,5. E perdoe quem ofende você, Marcos 11, 25. Todas essas coisas fazem parte do aspecto da oração. Nós vamos também como orar, algumas dicas de como orar. No começo, exalte a Deus, né? Essa dica está lá em Mateus 6,9. No meio, louve a Deus, agradeça, confesse os seus pecados e peça perdão, interceda por outras pessoas.
E, por fim, reafirme a confiança na intercessão de Deus, como aconselha João 16:23. Nós temos o nosso compromisso de fé, né, onde nós vamos aqui reafirmar com Deus aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos na Bíblia a respeito da oração. E o nosso compromisso de fé de hoje diz: ao conhecer mais sobre a oração, entendi que ela é necessária e que devo orar todos os dias individualmente com a minha família individualmente e com a minha família. Se esse é o seu desejo, externe aí no comentário um amém, diga um amém em alto e bom som. Né? Eu e você precisamos ter o compromisso de orar todos os dias para que a nossa fé seja fortalecida e o nosso contato com Deus também esteja cada vez mais íntimo. Vou deixar aqui novamente alguns textos para que eu e você possamos em casa fortalecer a nossa comunhão no que se refere à oração, né? Alguns textos de reflexão para até o nosso próximo encontro, que será na terça-feira, às 18 horas. E aqui em Lucas, Romanos, Salmos, Daniel, que nós já lemos, Efésios, Mateus 6, nós vamos encontrar alguns aspectos importantes sobre a oração. Chegamos ao fim dessa nossa conversa, desse nosso estudo aqui, a lição de número 4 da série bíblica Jesus, o Restaurador da Vida, que tem como título Jesus e a Oração, e nós vamos orar, finalizando e pedindo para que Deus permita que tudo aquilo que nós aprendemos aqui permaneça claro em nossas mentes, para que a gente possa colocar em prática e também reproduzir na vida das pessoas que nós tivermos contato. Seguindo o conselho bíblico de Apocalipse capítulo 1, verso 3, felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que colocam em prática as profecias deste livro. Então eu e você aprendemos um pouco mais sobre a oração e teremos a oportunidade de colocar em prática a partir de agora. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Pai, te agradecemos pelo privilégio do conhecimento que aqui adquirimos. Nos pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados e rogamos também por Tuas misericórdias e pela bênção especial do Espírito Santo neste dia. Te pedimos por todos aqueles que estão assistindo a este estudo bíblico e estão conhecendo um pouco mais sobre o que Jesus falou sobre a oração. E que, a partir de hoje, nós tomemos a decisão de ter uma vida de oração com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar, caso você ainda não tenha vindo aqui participar, nós começamos na última quinta-feira, dia 13, e iremos até o próximo sábado, dia 22, uma semana de oração. Nós estamos nos reunindo aqui no templo, né, aqui na Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas, que fica na rua Porto Alegre, número 31, centro de Lauro, em frente ao posto Jockey, todos os dias às 5 horas da manhã, 5h30, para ser mais exato, para orarmos, para intercedermos e para meditarmos na palavra de Deus. Nós teremos aí ainda alguns dias, né, mais uma semana pela frente, então eu te convido a amanhã, na segunda-feira, você está aqui conosco, 5h30, para já começarmos a colocar em prática o nosso aprendizado aqui a respeito da oração. Ficamos por aqui, agradeço a sua presença, a sua participação e nos veremos na próxima terça-feira com a lição de número 5 da série bíblica Jesus, o Restaurador da Vida. Um abraço e que Deus lhe conceda aí uma excelente noite e uma excelente semana.